texto que eu li. O texto que eu li é tão simples, mas tão profundo, que ele pode mudar a vida de qualquer ser humano aqui neste lugar, porque este texto mudou a minha vida. O texto do início do livro do Gênesis, que significa o início de todas as coisas, ele vai nos contar a história de como foi que o Eterno, o grande El Shaddai, aquele que criou todas as coisas pela força do seu poder e sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Ele que é imenso, é tão grande, mas tão grande, que os pés dele estão passeando aqui na vigília, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e esta vigília está ficando cheio da sua glória. Consegue você imaginar que houve um tempo, que eu não posso chamar de tempo, porque tudo que está ligado a Deus é muito complicado tentarmos com linguagem humana explicar. Houve um período nesse tal de tempo em que Deus estava sozinho, em que ele estava em um ambiente que eu não consigo revelar para vocês como era, se era grande, pequeno, se era escuro, se era claro, porque ele é espírito. Estava ele assentado em um trono, e só havia ele e mais nada além dele. Ele é antes da eternidade, e se algum dia a eternidade acabar, ele continua sendo Deus. Consegue imaginar essas loucuras? Estava ele assentado no seu trono, e a sua mente se expandiu. E parece-me, e se eu estiver errado, que ele não me fulmine aqui, que ele sentiu aquilo que nós sentimos, que é chamado de solidão. E ao sentir o peso da solidão, pastor Marcos, esse Criador resolveu expandir então a si mesmo, porque toda a vida emana daquilo que é vida, e esse Deus resolveu criar aquilo que nós chamamos de universo. E ao criar este universo, ele cria este universo e vai dando a ele vida, vai dando a ele cores, vai dando a ele matérias. Algumas partes do universo dele tem matérias, outras nós não podemos nem dizer que é matéria, porque não se sabe como foi, a partir do que obra-prima ele usou para construir, por exemplo, o seu céu. Eu sei que aqui no Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus. Não criou ele o céu, ele criou os céus. E nós, seres humanos, com a mente tacanha, pequena, olhamos daqui de baixo para cima, e temos que nos amparar em o apóstolo Paulo. Porque Paulo, um homem espiritual e também intelectual, escreveu um dia um texto dizendo: eu conheço alguém que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o terceiro céu, e chegando lá ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Se você pegar o judaísmo na sua parte mais mística, que é a Cabala, eles vão falar que existem 7 ciclos do céu. Quem já leu as obras de Dante Alighieri deve se lembrar que, assim como ele escreveu sobre os 9 ciclos do inferno, o grande europeu pensador disse que também havia 9 ciclos do céu. Mas como nós somos crentes e ficamos com a Bíblia, vamos acreditar em 3 céus. E se olhássemos daqui da terra para cima, teríamos o primeiro céu, céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde as nuvens perambulam, onde os aviões planam. Teremos o segundo céu, que nós chamamos de céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos negros. E teremos então acima deste o terceiro céu, um céu imarcessível, um céu poderoso, um céu glorioso, morada do Eterno, um céu perfeito. Diga comigo: perfeito, porém incompleto. E eu sei que isso soa como um paradoxo. Como é que alguma coisa perfeita pode ser incompleta? Vou te dar um exemplo da terra. Se você for hoje em uma olaria e ver um oleiro sentado sobre a sua roda fazendo um barro, você não vai ver o oleiro deixar o vaso sair da mão dele quebrado nem trincado. O vaso só sairá da mão dele se estiver perfeito. O vaso perfeito
que sai da mão do oleiro vai para dentro de um forno, que ao assar o barro dá ele estrutura, e aí o vaso está perfeito. O vaso perfeito que está na mão do oleiro é exposto em algum lugar para que alguém compre, porém o vaso perfeito ainda está incompleto. Aí alguém leva para uma loja, expõe ele em uma vitrine, coloca flores perto dele, até que a dona de casa passe lá, olhe e diga: quero este vaso. Ela só compra porque o vaso está perfeito. Ninguém compra vaso trincado nem quebrado. Aí a dona de casa comprou um vaso perfeito, mas ainda é um vaso incompleto. Aí ela leva para casa, lava o vaso, coloca terra dentro dele, coloca flores e expõe o vaso. Aí o vaso que era perfeito ficou completo. O céu onde Deus está é perfeito, porque Ele é o arquiteto do universo. Ele não erra 1 centímetro ou 1 milímetro, a sua obra é perfeita. Porém, o céu onde Deus está ainda é incompleto. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque os moradores do céu estão aqui me ouvindo pregar ainda. O céu perfeito só será completo quando acontecer aquilo que o apóstolo São Paulo falou, e eu amo recitar, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta do arrebatamento tocar nessa madrugada, e aqui nessa vigília só 2 crentes subir, um sou eu, quem é o outro? E vem atrás, deixa eu ver. Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, sentado no seu trono, a mente de Deus sonha com esses céus, porque soberano não faz, manda fazer. Soberano não usa mão, ele dá ordem para que se faça. A autoridade está com ele. Então Deus sonhou com esses céus e os criou. E por fim ele criou a terra. Criou ele os céus e a terra. Criou ele os céus e a terra. Agora que tudo está criado, as partes inanimadas, as partes que não respiram, as partes que não são sensíveis, o Senhor vai encher de vida esses ambientes. E Ele começa enchendo de vida o seu céu, o terceiro céu. Lá Ele constrói um tabernáculo. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ouvir ou ler o escritor dizer: assim como há um tabernáculo celeste ou terrestre, porque ele é sombra e tipo de um tabernáculo celeste. O Senhor cria o seu tabernáculo. E lá está o tabernáculo do Deus vivo na eternidade. Ele está sentado em um trono que está no que nós chamamos de Santo dos Santos. Antes de chegar no Santo dos Santos, ao lugar santo. Antes do lugar santo, ao alpendre, ou o átrio. E antes do átrio, ao alpendre. O ambiente é bonito, mas o ambiente precisa de vida. Diga comigo: vida. Vida. Não ouvi? Vida. Só pode gerar vida aquilo que tem vida. Então Deus fecha os olhos, imagino eu, com a minha mente pequena de ser humano, limitada, e Ele pensa em quais vidas Ele vai criar. E então dentro da mente de Deus, Ele começa a imaginar aqueles seres que no futuro nós, homens e mulheres, vamos chamar de seres celestiais, que nós chamamos de anjos. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se anjos são espíritos, a palavra espírito no grego é ruach ou ruach. A palavra ruach ou ruach traduzido é isso aqui, olha. Ou isso aqui, ó. A palavra espírito no grego é vento, sopro ou hálito. Então quando a Bíblia diz que anjos são espíritos, a Bíblia está dizendo que anjos são o sopro de Deus. Deus estava sentado no trono, e sentado no trono ficou. Ele pensou nos anjos e começou a soprar. Como Ele é espírito, os anjos são partículas do próprio Deus. Quando Deus sopra, Ele começa a criar
os ofanins, anjos dos quais você nunca ouviu falar, porque esta palavra só se usa em hebraico. Ofanins são os anjos mensageiros. Os outros você já ouviu, querubins, que são os anjos da guarda. Serafins, que são os anjos que protegem a adoração de Deus. E por último, vai Deus criar um anjo, que ele vai chamar de arcanjo. Então, são 4 categorias de seres invisíveis que Deus cria: ofanins, querubins, serafins e arcanjo. 4 categorias, para que cada um deles habite em uma parte do seu tabernáculo no céu. Na entrada do céu, no que nós chamamos de alpendre, ficam os ofanins. Entramos num lugar santo e ali estão os querubins. Atravessamos o lugar santo e entramos no santo dos santos, e lá estão os serafins. E há aquele que observa em todos os ambientes, que é o arcanjo. A palavra arcanjo são 2 palavras juntas, arque e anjo, ou seja, chefe do vento. E nós conhecemos pela Bíblia somente um arcanjo, e ele tem nome. Qual o nome dele? Miguel. O Senhor a princípio criou os céus, e agora o céu está perfeito. Só que o céu que ele havia criado, como Deus vem do silêncio, quando ele vem da solidão, não havia barulho, pastor Marco. Então quando ele cria esses anjos não conversam, porque no céu não se usa linguagem, se usa a telepatia. Como esses anjos não conversam, o céu está bonito, mas está em silêncio. Então Deus coloca som dentro da boca de um serafim. E Deus ensina o serafim a falar uma palavra só: santo. E o serafim é obrigado a falar santo sem parar 24 horas por dia. Santo, 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 santo. Porque Deus é santo. Deus estava muito feliz com esse barulho, porque é o primeiro barulho da eternidade. É o barulho de santo. Só que a mente de Deus se expande, e Deus resolve criar um anjo. Se segure aí. Embora ele seja da categoria dos querubins, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele é um querubim ungido da guarda. O Senhor deu nome a ele, seu nome é Lúcifer, aquele que reflete a luz. E quando Deus cria esse anjo, Deus dá a ele uma habilidade que os outros anjos não têm. Deus dá a ele a habilidade do som, não em uma única nota, não em uma única palavra. Deus dá a ele a essência do que nós chamamos de música. E não pense que isso é loucura. Ezequiel capítulo 26, 27 e 28, se não me falha a memória, o capítulo 28, versículo 13 a seguir, o Senhor vai dizer: porquanto nos dias em que eu te criei, eu criei em ti as obras do tambor, eu criei em ti as obras do adufe. Eu sou desenhista, eu consigo desenhar figuras mortas. Não tem nada a ver com cemitério, tá? É uma linguagem da arte. Figuras mortas são figuras que têm traços definidos. Não consigo desenhar pessoas, mas qualquer desenho eu consigo reproduzir. O dia que eu estava lendo sobre Lúcifer, porque o capítulo 26, 27 e 28, Deus desenha ele. O Senhor vai dizer: não havia criatura como você, era o mais belo entre todos, pisava sobre pedras afogueadas. O Senhor fala da sua altura, como era o seu rosto, como eram as suas asas, como era a sua roupa. E eu comecei a colocar no papel e desenhar. Quando eu terminei de desenhar, eu confesso a vocês, eu fiquei emocionado com a beleza do anjo. Imagine um anjo cujo rosto brilha como bronze, o cabelo como a prata, sua roupa é carregada de pedras preciosas coloridas, com as suas asas gigantes embranquecidas. Ele estava ali perfeito. Aí eu continuei lendo o texto e o Senhor diz: no dia em que eu te criei, eu criei em ti o tambor e o adufe. E aí eu desenhei um tambor e um adufe, recortei e fui tentar encaixar no desenho. Não deu certo. Se eu colocasse atrás, ele não tinha como voar. Se colocasse na frente, sumia as pedras preciosas. Pendurava no pescoço, atrapalhava ele por causa do cabelo comprido. E eu falei: meu Deus, onde é que o Senhor colocou o tambor e o adufe? E o Espírito Santo falou comigo: leia direito. E eu li. E li umas 50 vezes e não entendia. Até que o Senhor disse para mim: acorda. Eu não fiz o tambor e nem o adufe. Eu fiz dentro dele a obra do tambor.
Eu fiz a obra do Aduf. E o pastor Roberto vai me ajudar agora. Pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Você tem um instrumento, ele parado não é nada. O que é a obra dele quando ele é tocado? Qual é a obra de um tambor, Roberto? Segura. Qual é a obra de um Aduf? O Aduf é uma flauta. Aí o Senhor diz: no dia que eu te fiz, Lúcifer, eu fiz dentro de você a obra do tambor e fiz a obra do Aduf. Roberto, misture o tambor e o Aduf. É de arrepiar, não é? Lúcifer não era um anjo comum. O dia que Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele a música. A música não nasce lá no Gênesis com a família de Tubal. Tubal aprendeu com os anjos. Quando o homem sai do Éden, o homem sai do Éden como um bebê. Como foi que o homem aprendeu a olhar o tempo, a plantar no tempo certo, a colher? Como foi que o homem aprendeu palavras de encantamento? Como foi que o homem aprendeu a falar com mortos? Porque a Bíblia diz que Deus repreendeu os homens porque eles consultavam necromantes. Onde foi que os homens aprenderam tudo isso? Aprenderam com os anjos. Os anjos que vieram à terra para ajudar o homem. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai encontrar apenas um texto lá no livro de Judas, que vai falar sobre um certo Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Pois bem, saiba você que existe um livro chamado Livro de Enoque. Santo Agostinho, um dos pais da fé, lia o livro de Enoque e aceitava. Quando o catolicismo se estabeleceu, arrancaram esse livro da Bíblia, porque ele é muito místico. No livro de Enoque vai ser contada a história de como foi que o homem aprendeu a sobreviver nesse mundo, que Deus enviou do céu para a terra alguns anjos, e esses anjos cuidaram da raça humana, e esses anjos se encantaram tanto pela raça humana que não quiseram voltar mais para o céu. O homem vai aprender a música, vai aprender a arte de todas as coisas que você possa imaginar como encantamento com esses anjos. Pois bem, Lúcifer é um ser musical. E eu vou dar uma prova fidedigna para vocês que a música nasce no céu. Diga para mim, prove, pastor. A música tem algumas notas. E tem um número exato de notas. As notas primárias dela são em número de 7. Quais são as notas, Roberto? Esse último dó é por sua conta. São só 7 notas. De novo, dó. 7 notas. E quando eu leio a Bíblia e vejo o número 7, ele é o número da perfeição. O homem não faz nada perfeito, mas o Criador faz tudo perfeito. Lúcifer, pastor Marco, não era só um anjo. O meu pensamento é que era mais ou menos assim: como ele é a encarnação da música, na medida em que ele anda, ele exalava música, Nívia. Por isso os anjos se encantaram com ele. Por isso ele cria um coral no céu. E ao criar o coral, é ele quem vai ensinar os anjos a cantarem as suas notas musicais. E quando esses anjos estão ensaiando e cantando, o eterno, o grande Yahvé, sentado no seu trono, recebia aquele louvor, e o Senhor ia às alturas, porque uma criatura enchia o coração dele de louvor. Deus teve que criar para esse anjo um conservatório, um lugar onde ele pudesse ensaiar as suas músicas. E uma vez que o coral estava preparado, se mandava lá para o monte da congregação uma nota dizendo: o coral está pronto para cantar. E aí todos os anjos, os milhares e milhares de anjos, paravam para ver a terça parte dos anjos cantarem. Eu tenho um pensamento:
meu pensamento é que esse conservatório não era lá no céu. Ele ficava um pouco abaixo. Pergunte a mim onde, pastor? No princípio criou Deus os céus e a... Aqui você vai começar a entender a guerra do diabo contra a minha vida e a sua. Deus criou esse universo. E o Éden primário não era um Éden como cheio de relvas, era um Éden mineral. Porque a Bíblia diz que ele pisava sobre pedras afolgueadas. A Bíblia vai dizer, porque dirão as nações, quem é esse tão poderoso? Se você ler Isaías capítulo 13 e 14, você vai dizer assim, que o Senhor falando através da profecia na boca de Isaías, que Lúcifer dizia no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que Isaías está dizendo, eu subirei. Ele vai fazer o que? Eu? Não ouvi eu? 1, 2, 3, eu? Se ele vai subir é porque ele não estava lá. Ele estava em um outro lugar. Esta terra, se você perguntar para o seu filhinho em que época viveram os dinossauros, vai dar um problema. Porque tem crente que acredita mesmo que a terra foi feita em 7 dias de 24 horas. E não foi isso. Não temos como contar o tempo da criação de Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Sabemos do mundo de 24 horas por causa do sol e a lua. Mas o sol e a lua foram criados no 4º dia da criação. Então no 1º, 2º e 3º dia havia outro tipo de contagem. Então havia um outro mundo aqui. E é nesse lugar que Lúcifer ensaia sua música, o seu coral. Então ele prepara e vai ao céu e canta. Até que um dia, preste atenção, quando ele volta de uma cantata do céu, 1/3 da parte dos anjos que estão sobre a sua tutela começam a dizer, você é grande. Até o Criador para te ouvir. Até o Criador gosta de ouvir o seu louvor. Os anjos começam a falar tanto no coração dele, que ele não dorme aquela noite. Ele deve ter ido para um quarto, para um lugar, e ele começou a dizer, ele tem quem adora ele, e eu tenho quem me adora. Ele é grande, eu também sou. E Deus está lá do céu olhando para ele. Ele não chegou a fazer, a Bíblia diz na boca de Isaías, e tu dizias no coração. Ele só pensou, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Diga comigo, semelhante. A quem? Ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele está aqui na terra e ele diz isso, lá do céu, Deus olha para a terra e dá um grito. Em uma palavra que traduzida para o hebraico, que vem do aramaico, é um nome. Deus dá um grito no céu, Miguel. Porque até então o arcanjo não havia sido criado. Pergunte por quê? Para que criar um anjo de guerra se você não tem inimigos? Para que criar um capitão da guarda se não tem ninguém para guerrear com você? Miguel é o último dos anjos a ser criado. E ele só é criado porque aqui na terra um outro anjo diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí lá do céu Deus grita em hebraico, Miguel. Alguém sabe o que significa a palavra Miguel? Quem é igual a Deus? Vou repetir. O nome Miguel significa quem é igual a Deus? É uma pergunta. Aqui na terra tem um anjo dizendo, eu serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. E Deus grita do céu, quem é igual a Deus? Só que Deus não diz quem é igual a Deus, Deus diz Miguel. E quando ele diz Miguel, como anjos são vento e sopro, as palavras do Senhor se articulam e cresce o varão de fogo, que tem uma espada de fogo nas mãos, que um dia desceu lá no céu da Pérsia e cortou demônios, para que Gabriel chegasse até Daniel e entregasse a resposta da oração. O nosso Deus então cria o seu exército. Amém até aqui?
Diga comigo, amém. Só que quando isso acontece, há uma ruptura na criação, porque Deus fez tudo perfeito e agora tem uma imperfeição. O maestro do louvor caiu. Apocalipse capítulo 12. Houve batalha no céu. 1/3 das estrelas tombam lá do céu. Acabou o coral, acabou o louvor da noite para o dia. E como acabou o louvor, o céu está em silêncio. Eu imagino até Miguel tentando chegar em Deus dizendo: Senhor, o senhor quer que eu reja o coral? Você não tem voz para cantar. Eu imagino querubim se aproximando do Senhor dizendo: não, Lúcifer era único, eu criei ele só para isso. Na batalha, Lúcifer perde a guerra. O Senhor é obrigado a arrancá-lo do céu com 1/3 dos anjos e tirá-lo lá de cima. Lá em Lucas nós vamos ver Jesus falar assim: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. O Senhor tira ele de lá e joga ele aqui nessa terra. O impacto da queda desse anjo foi como uma bomba atômica que explodiu. Tirou a terra da sua órbita. A terra entrou no que nós chamamos de era glacial. Ela ficou longe do sol e ela se congelou. Não houve mais vida sobre a terra. A terra foi destruída. Aí no verso 2 do Gênesis capítulo 1, e a terra era sem forma e vazia. Deus não fez a terra sem forma e vazia. Isaías 45:18. Deus não fez a terra vazia. Mas a terra no versículo 2 do Gênesis está sem forma e vazia. A palavra sem forma é caos, destruída. A terra foi destruída. Deus não criou a destruição. Ele fez perfeito, mas aconteceu alguma coisa que a terra foi destruída. Por isso desaparecem dinossauros. Por isso não existe um hiato na separação dos estudos da ciência. De vez em quando encontram um fóssil e vão ver lá a data de 40 milhões de anos atrás. E nós não podemos falar que é mentira, porque a ciência trabalha com exatidão. Aconteceu alguma coisa na eternidade. Agora olhe para mim. Não tem mais música no céu. A Bíblia diz: houve silêncio no céu. Deus está triste. Os anjos já não cantam mais. Até que um dia o Criador se levanta do trono, senta nas asas de um querubim e vem aqui para este planetinha. E quando ele olha a terra está destruída. A terra está tão destruída que Deus diz assim: eu vou reconstruir ela. E o Senhor viu águas sobre a terra. Então ele pega e coloca o seu espírito sobre a face das águas. O espírito começa a cuidar da terra. A palavra pairava sobre as águas é a mesma conotação de um carcereiro que cuida de uma prisão. Está observando para ver se tem alguma coisa que pode ser feito para melhorar. O espírito está voando sobre a terra. E aí Deus começa a recriar a terra. E ele diz: haja separação entre terra, entre água e o firmamento. A palavra firmamento são gases. Os gases são elevados e se torna uma espécie de anel ao redor da terra. Por isso a terra é o único planeta que tem oxigênio, porque é feito de firmamento, feito de gases. Deus separa a água da terra. Deus começa a ver que a criação dele começa a ficar bela. Então o Senhor começa a injetar vida na terra. Só que agora ele não quer mais soprar. Pergunte por que não? Porque tudo que ele sopra não pode ser destruído. Anjos não podem morrer, se transformaram em demônios que não podem ser destruídos, porque são eternos, são espírito. Então Deus não sopra mais nada. Ele vai criar a terra. Ele começa a conversar com a terra. A terra gere relva. A terra tem que se virar para fazer esse matinho aí, ó. Terra gere árvores frutíferas. Terra gere flores. E a terra vai criando. E Deus vê a terra ficando colorida e bonita. Aí Deus dá uma ordem para a terra que deu um nó na cabeça dela. Terra gere animais. A terra esperou Deus soprar. Deus não soprou. Aí a terra teve que fazer os animais. E aí nasce o cachorro, o cavalo. E aí Deus, para dar uma mãozinha, diz assim, ó: esses animais serão alma vivente. Anjos, espíritos. Animais, alma. Anjo não tem alma. Espírito, ou animais não têm espírito. Espírito é inteligência. Alma é sentimento.
Vou te falar uma coisa que você nunca leu na Bíblia. Anjos não têm sentimentos. Eu vejo os crentes dizendo: Senhor, me mostra um anjo. Todo mundo quer ver um anjo, sim ou não? Me explique porque na Bíblia, todas as vezes que um anjo aparece, ele tem que aparecer gritando assim, ó: não temas. 365 aparições de anjos na Bíblia. O anjo é obrigado a chegar e dizer assim, ó: não temas. Porque todas as vezes que os anjos descem, eles não descem com sentimentos, eles descem para executar. Só na Síria, um anjo em uma noite matou 185 mil soldados. Só lá no Egito, o anjo da morte entrou e levou todos os primogênitos, de homens e animais. Davi um dia chegou em Jerusalém, olhou para cima, estava um anjo com a espada apontada para destruir Jerusalém. Ele correu para encontrar na ira de Araúna um sacrifício para dar a Deus, para aplacar a ira. Os anjos que entraram em Sodoma e Gomorra estenderam as mãos e deixaram todos os homens cegos. Os anjos são desprovidos de sentimentos. São seres criados como robôs. Todas as vezes que aparecem só sabem executar ordens. Não tem sentimentos. Animais têm sentimentos. Quem tem cachorro? Quando você chega, fica muito tempo longe do seu pet, você chega perto dele, ele chega a fazer xixi. Sim ou não? De emoção. Só que animais não têm espírito. Anjos não têm alma. Anjos não podem morar na terra, porque a terra é o mundo da matéria. Anjos são espíritos. Anjos visitam a terra, mas não podem morar na terra. A habitação deles é o céu, porque lá está o alimento deles, que é a presença do grande Deus. É a glória que emana do Senhor. Tudo que é feito de uma matéria, quando se tira dessa matéria, ele é destruído. Como o anjo não pode ser destruído, se ele ficar muito tempo longe do céu, ele se transforma em demônio. E os demônios são horríveis. Porque são horríveis? Porque não tem luz. Todos os seres que existem no planeta Terra, por exemplo, os peixes que estão no fundo do mar, quando a ciência consegue ir até eles e trazê-los para a vida, para mostrar para nós, são seres horríveis. Porque a ausência da luz do sol dá a eles anomalias. Deus é o sol da justiça. Os anjos ficam diante do Senhor no monte da congregação. Eles recebem o brilho da sua glória e permanecem brilhando. Por isso eles não podem morar aqui. Eles visitam aqui e voltam para lá. O anjo que acampa ao seu redor, por exemplo, quando você acorda de manhã, ele está lá do seu lado. Mas quando você dorme, sai do estado alfa para o beta, que é aquele que, se a trombeta tocar no seu ouvido, você não acorda. Nesse momento o anjo não está mais com você, porque você não precisa de proteção. O seu espírito se deslocou. O anjo volta ao céu para receber glória, se alimentar da presença. E quando isso acontece, ele se fortalece. No dia seguinte, você abriu o olho, olha o anjo do Senhor acampando ao seu redor, porque ele acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Amém? Até aqui, igreja? Vem acompanhando. Anjos são espírito. Diga, anjos são espírito. Animais, alma vivente. Só que além de alma, Deus deu a eles terra, porque eles são feitos da terra. Tudo que é feito de uma matéria-prima, se tirar de perto dela, morre ou se transfigura. A matéria-prima dos anjos é o eterno. Se ficarem longe dele, se transformam em demônios. A matéria-prima dos animais é terra. Se tirar da terra, morre. Se colocar uma vaca onde só tem asfalto e não der comida para ela, o que vai acontecer com a vaca? Morre, porque ela precisa de terra. Todos os animais desse mundo, incluindo os seres humanos, comem terra. Pastor, eu não come, sim senhora. Você come terra transformada. De onde vem o alface? Nasce de onde? A manga, tomate, limão, abacate, manga, morango, arroz, feijão. Nasce da terra. Nós comemos terra. Terra transformada. Por que comemos terra? Porque nós somos terra. Se tirar a terra da boca do animal, ele morre. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Por quê? Parte dele é terra, parte dele é água. Se tirar ele da matéria-prima dele, ele morre. Um dia desse eu dei muita gargalhada. Estava lendo um livro de ciências e um cientista americano recebeu o prêmio Nobel da ciência, porque ele conseguiu provar, depois de 50 anos de estudo, que estrelas são feitas de gases. E eu ri muito, pergunte por quê. Se tivesse lido a Bíblia e acreditado, podia ter gastado 50 anos fazendo outra coisa. Porque são firmamento.
Se uma estrela sair do lugar onde ela está e entrar na nossa atmosfera, o que acontece com ela? Ela morre. Quem já viu estrela cadente? Porque quando entra na nossa atmosfera, elas desaparecem. Porque não podem habitar aqui. Tudo que é feito de uma matéria, se tirar da matéria, morre. Se tirar uma estrela do céu, ela morre. Se tirar um peixe da água, ela morre. Se tirar uma vaca do capim, ela morre. Se tirar um anjo de perto de Deus, ele se transfigura. Porque o que foi criado a partir de uma matéria tem que ficar lá. Agora respire fundo. Deus fez os espíritos eternos, os anjos. Fez os animais irracionais da terra. A terra estava bonita. Os animais não pecam. Sabia que animal não peca? Eles não têm livre-arbítrio. Eles não pensam. Tudo que eles fazem é viver por instinto. É a criação perfeita. Eles nunca entristecem Deus, Daniel. Só que tem um problema, pergunte qual? Animal não dá glória a Deus. Não fala em língua estranha. Não bate palma, não adora. Aí Deus criou, os anjos adoram, mas pecaram. Aí Deus criou outra raça de animais. Os animais, o passarinho até canta, o sabiá pia bonito. O mugido da vaca, o balido da ovelha, o rugido do leão, o sopro do elefante na sua tromba, é tudo muito bonito. Eu tenho até inclusive o pastor Marco, que de vez em quando ele conta que quando ele está lá perto do mar orando, o mar glorifica a Deus, né? A água bate na pedra e faz Jeová, Jeová. Não é assim que ele vai que até o mar adora a Deus. Tudo tem uma explicação. Agora olha que interessante. Os animais não podem adorar. Então Deus ficou vendido. Anjo é eterno, mas traíram ele. Animais não traem ele, mas não adoram. E Deus disse: vou criar agora a obra-prima da minha criação. Os anjos estão Deus falou com Jó: onde você estava quando eu criava tudo? Enquanto os anjos cantavam, eu criava. Deus pede para um pequeno coral cantar. Canta para me inspirar. O coral está cantando e os anjos ficam olhando para Deus e tomam um susto. Pergunte por quê? Tudo que Deus criou sentado no trono. Ele pensou nos anjos e criou assim. Ele pensou nos animais e disse assim: terra, se vire nos 30 e crie. Agora Deus vai criar a obra-prima dele. Deus fica de pé no trono. Os anjos estão só com onde Deus está indo. Deus vem no Éden. Deus pisa com os pés na terra. A Bíblia diz que o Éden era banhado por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eu não sei se foi no Eufrates ou se foi no Tigre. Eu sei que em um dos dois rios Deus foi, arregaçou as orlas do seu vestido, cravou a mão no fundo do rio e pegou a argila. Deus colocou a argila num canto. E eu imagino Deus sentado olhando para a argila. Os anjos estão perguntando: o que deu nele? Porque soberano não faz, manda fazer. Os anjos, os animais, crie. Esse que ele vai fazer agora, ele diz: esse eu vou fazer com a minha mão. Vou contar uma coisa agora que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Escute. Você é a única criatura do universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Vou falar de novo. Anjo não tem impressão digital de Deus, porque Deus criou ele soprando. Animais não têm impressão digital de Deus, porque Deus deu um grito e falou: se vire e crie. O homem, Deus arregaçou as orlas e disse: esse vai ter a minha marca, esse eu vou fazer com a minha mão. Você é marcado pela mão de Deus. É por isso que o diabo te odeia, porque você tem o que ele não tem. É por isso que você sofre igual o sovaco de aleijado, porque o diabo sabe que você vale muito mais para Deus do que ele. Isso merecia pelo menos uma glória a Deus. Só que agora eu penso que Deus teve um problema. Pergunte qual? Ele precisa de um modelo para fazer. Ele olha para o barro, não vem nada à memória. Ele olha para o céu. Penso eu: anjos, façam aí uma passarela, eu quero que vocês desfilem para mim. E passa os ofanins, os querubins, os serafins e um arcanjo. E Deus disse: não, vocês não servem de modelo. Graças a Deus. Você já imaginou você aí tentando me ver pregar e um irmão na sua frente com as asas estendidas, você falando: irmão, você pode fechar as asas? E o irmão perguntando: qual das 6? Porque eu pareço um serafim. Imagina se Deus fizesse, oh Jesus amado, o seu marido igual um querubim, irmã. Beijar uma boca já está difícil. Querubim tem 4.
secretário de segurança, imagina se a sua mulher, Deus tivesse feito ela parecendo um arcanjo, 3 metros de altura, espada de fogo na cintura, chegando em casa falando assim: e aí, baby? Não ia prestar, não. Ainda bem que Deus não viu no céu nada que Ele queria. Então, como não tem modelo no céu, eu imagino Deus mandando os animaizinhos passar diante dele em uma forma de como é que chama? Passarela. E lá vai os animaizinhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor também não nos fez parecido com os animais. Só o Charles Darwin que encucou que o avô do avô do avô dele era um chimpanzé. E com louco a gente não discute, tem que respeitar, né? Se o tataravô dele foi um chimpanzé, é problema dele. O meu não era. Imagine se Deus tivesse feito a irmã do seu lado em forma de um porco-espinho. E o pregador falou: abrace o seu irmão. Ainda bem que Deus não nos fez parecido com nada que tem nessa terra. Imagine se Deus tivesse feito o irmão do seu lado parecendo um gambá. Apesar que nesse quesito eu tenho minhas dúvidas, porque tem umas criaturas que só Jesus na causa. Quando vem falar com a gente, parece que escovou os dentes com o rabo do gambá. Eu que sei quando o Roberto tira aquele sapato ali, o cheiro de queijo parmesão, que sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que Deus não nos fez parecido com esses animais. Como não tem nada no céu nem na terra, só sobrou um reino para Deus olhar: as águas. Deus olha no fundo das águas: muito obrigado, Senhor, porque não tem nenhum peixinho que se parece com a gente. Imagine o irmão do seu lado, Deus fazer em forma de um baiacu, que quando fica com raiva, ele enche e solta veneno ainda, o infeliz. Um peixe-espada, uma baleia. Qualquer semelhança é mera coincidência nesse quesito. Mas Deus não fez ninguém parecendo nada que tem debaixo da água. Como não tem modelo no céu, nem na terra, nem na água, eu imagino Deus olhando para as águas, meditando. E de repente o vento para de soprar, e a água para de mexer, e a água parada vira espelho. E de repente, pastor Marcos, Deus se pega olhando para Ele mesmo. Ele vai se alegrando. Ele vai ficando em pé dizendo: já tenho o modelo. Eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Recebe esta palavra. Garota, me escute. Menina que está em crise e fica cortando seus braços, me escute. Não deixe o diabo fazer festa na sua cabeça. Você é linda. Você é perfeito. Você nasceu antes de entrar dentro do corpo da sua mamãe. Você nasceu no coração de Deus. Deus é apaixonado por você. Tem um poeta que escreveu assim: quando Deus me fez, Ele estava apaixonado. Ele estava apaixonado por você. Então não deixe o diabo distorcer aquilo que você vê quando olha para o espelho. Você é a imagem do Deus de Israel. Quando você chega na rua da sua casa e não se aceita, quando você anda pelas ruas da cidade de ombro caído, semblante destruído, parecendo um passarinho que tomou uma pedrada de um menino levado, o diabo percebe que você não acredita em si mesmo. E a Bíblia já dizia isso: se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força. Então quando você sair daqui, não ande mais caído, ande com o peito estufado, batendo o pé no chão, dizendo: eu sou imagem do Criador. Se você acreditar no que você é, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho capaz de destruir a sua história. Alguém está acreditando no que eu estou dizendo aqui? Então, por favor, levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro dessa criatura que está do seu lado, na sua frente. É para agarrar. Agarrou, chacoalha ele ou ela até eles ficarem irritados. Irrita a criatura, chacoalha ele. Isso. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua história, o seu casamento, a sua igreja, o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua existência nesta terra.
meu Deus. Escute aí. O diabo te odeia. E eu vou te explicar o porquê. Todas as vezes que o diabo vê você acordar de manhãzinha, ele fica furioso. Quer perguntar o porquê? Só se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, povo fofo. Você já viu como é que você acorda? O sangue de Jesus tem poder. Dá quase para fazer o sinal da cruz. 90% dos seres humanos acordam de mau humor. Você olha para a criatura e pergunta: você tem pai? Ela diz: nem mãe. Fulmina, gente. Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Ah, Jesus, que prova. A criatura já acorda ruim, brava. E não é só. Todo ser humano que acorda, ele dá aquela primeira sentadinha na cama, começa a se coçar. Pergunte por quê? Você é igual uma cobra, a gente troca de pele enquanto está dormindo. Os ácaros, os fungos, a pele morta vai saindo, por isso que dá coceira. Aí você olha na unha e fala: Jesus, eu não tomei banho. Dá um macuco ali debaixo da unha. E o diabo vai anotando, ó, cara feia, acorda se coçando. Faz um teste, deixa uma florzinha do lado da sua cama, e quando você acordar, o primeiro hálito da sua boca, faz assim na plantinha, ó. Ela derrete. Me dá uma raiva dessas novelas mentirosas, que eles dormem, eles acordam, daqueles beijos de desentupipia. Vá mentir para Satanás. Eu tentei fazer isso recém-casado, não prestou. Levanta, vai, escova o dentinho, né? Parece que a pessoa está podre. E detalhe, ninguém escapa disso. Por que a gente tem mau hálito? Porque como a sua boca para de funcionar, a saliva, ela vai morrendo, ela vai empoçando, ela apodrece. Aí o diabo vai marcando. Ó, boca podre. Eu lembrei de um amigo que o apelido dele é Boca de Bueiro. Jesus de Nazaré. Ai, Jesus. A culpa de si, a culpa do pastor. Daqui a pouco ele dá um teio ali, eu caio aqui. Então vamos, ó. A pessoa acorda de mau humor. Acorda se coçando. Acorda com um bafo na boca. Seborreia no cabelo. Você coça a cabeça, de onde saiu essa tranqueira? Ai daquele que faz chapinha. Muda a música, Roberto. Eu sei. Quem faz chapinha nesses cabeleireiros chique, a pessoa explica: durma num travesseiro de seda. Sabia disso, pastor Marco? É porque o cabelo, o pano de seda, o cabelo escorrega. Ele não arma. Gente, um dia eu acordei, eu olhei para o espelho, eu falei: eu te repreendo agora. Eu achei que era o cão lá encarnado. Cabelo assim, ó. E quem passa gel no cabelo, então? A pessoa acorda daquele jeito. Aí a pessoa pega e entra dentro do banheiro e ainda bate a porta. Pá! O diabo olha para o céu e diz: o que o senhor viu nessa raça? O que o senhor viu neles? Esse povo fedido, esse povo mal-humorado, mal agradecido. E Deus diz assim para ele: ó, dá 5 minutos aí dentro do banheiro. Gente, desliga esse celular rápido. É seu, Roberto? É o Satanás pegando o Roberto mesmo aqui. É o meu? Eu coloquei para despertar 3 da manhã para orar. A criatura entra dentro do banheiro. O diabo olha para o céu: o que o senhor viu neles? Deus diz: dá 5 minutos. Vocês já viram o milagre que acontece no banheiro ou não? É ligar o chuveiro, a irmã encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O irmão encarna nosso querido irmão Lázaro, que dorme no Senhor. Termina o banho, fecha aquela tramelinha lá do chuveiro. A pessoa vai para frente do espelho. É um ritual, né? Tira o mormaço do espelho.
Mulher é uma criatura incrível na frente do espelho, né? Elas olham e começam assim. Homem é pior. Homem fica assim, ó. A mulher passa aquela massa plástica aqui. Ela entra de um jeito e sai outra mulher do banheiro. O homem também, ele passa aquele gel no cabelo, aquele perfume, faz a barba. Quando abre a porta do banheiro, se botasse uma câmera de Hollywood, aquela em slow motion filmando, parece cena de Hollywood, abre e sai aquela fumaça de vapor e sai aquela criatura. A mulher entrou dentro do banheiro parecendo uma bruxa. Ela sai de lá parecendo a Xuxa. O homem entra no banheiro parecendo Kunta Kinte. Ele sai de lá parecendo uma mistura de Brad Pitt com Arnold Schwarzenegger. Perfumado, sorrindo, foi embora o mau humor. Aí Deus olha para o diabo e diz assim: entendeu? O diabo diz: explica. O problema dele se resolve com água e sabão. Água e sabão, loção, maquiagem. E o que a água não tira, o sangue do meu filho tira. Perfeito demais. E o diabo não consegue entender o que Deus viu em você. Vou te dizer uma coisa: o diabo sabe mais sobre você do que você mesmo. Pessoas que sofrem desde criança só sofrem por um motivo. Pergunte qual. O diabo fica espreitando Deus. De vez em quando Deus abre a janela do céu e olha para alguém. E quando Deus mira uma pessoa, a notícia chega no inferno. Vamos dar um jeito de matar antes de chegar o que Deus vai fazer na vida deles. Pastor, o senhor inventou isso? Não, Jó. Deus está olhando para Jó, o diabo chega, Deus diz: viste tu, meu servo Jó? Deus te viu. E eu não sei o que ele viu em você. Sinceramente, tem crente na igreja que se eu fosse Deus, eu não salvava ele. Principalmente quando eu estou pregando. Tem uns que eu falo: Jesus, o que está fazendo aqui? O culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O culto inteiro olhando para a gente com esse olho estufado, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí. O culto é pentecostal e fica com essa boca travada, essa boca de aço, esse queixo de concreto. Eu não sei o que Deus viu em você, mas Ele viu alguma coisa. O diabo não sabe o futuro, mas ele é um psicólogo. Ele derrubou o primeiro homem. Ele se meteu na vida de todos os santos, de heróis da fé. Você não seria diferente. O diabo sabe que se Deus cumprir o que Ele tem na sua vida, e as promessas e os sonhos, você vai ser uma pedra no sapato dele. Tem homens e mulheres que estão aqui e infelizmente só conseguem olhar para baixo. Olham para a cor da pele, olham para a posição social, olham para a casinha onde moram, olham para os problemas assim: eu nunca vou ser nada. Sonhe grande, querido. Porque você é imagem e semelhança de um Deus criador. Deus olha para o nada e enxerga tudo, porque Ele fez tudo do nada. Eu fui cortador de cana, punhei laranja, algodão, engraxei sapato. A gente morava em 12 pessoas em 2 cômodos. Mas pense no menino sonhador. Um dia eu estava evangelizando na minha cidade, eu tinha uma bicicleta Barra Forte. Passou um avião e eu gritei: eita, que um dia eu vou estar lá dentro. O moço que estava do meu lado teve uma crise de riso. Ele riu que ele sentou. Eu falei: você está rindo do quê? Eu comecei a rir também, né? Ele falou: estou rindo da mesma coisa que você. Eu falei: explica. Nós aqui da Vila Tatu, andar de avião, que jeito? Eu disse: pois eu vou. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Enquanto você olhar para o seu passado e transformar ele em desculpa, você não verá o futuro. Enquanto você ficar chorando as pitangas, porque: ai, pastor, eu nasci de um aborto mal feito. Ah, pastor, eu nasci porque o método contraceptivo da minha mãe falhou. Ah, pastor, eu nasci de um estupro, minha mãe foi estuprada, ela devia ter me matado. Enquanto você falar isso, você não será nada, nem ninguém. Mas se você acreditar nas loucuras que esse pregador prega, olha o que eu vou te dizer: Deus tinha pressa para você nascer. E como não achava um jeito da sua mãe namorar, nem seu pai namorar, foi da noite de carnaval mesmo. Não me interessa como você veio ao mundo, o que me interessa é que você está aqui e tem que fazer a diferença. Você não é um Zé das Couves.
O seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo mora dentro de você. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e você ainda é coberto com o sangue de Jesus. O que é que você quer mais? Você quer que um anjo dessa aqui pegue você pela mão e te leve para caminhar pelo céu? Em nome de Jesus, comece a entender que você é grande. Comece a entender que você não é normal. Eu costumo dizer que eu amo pregar em vigília, porque em culto de vigília só vem gente que quer mesmo. Em vigília só vem quem está arrebentado. Então quem está arrebentado não tem mais nada a perder, até a dignidade perdeu. Então deixa eu te desafiar. Reaja aí onde você está. Grita, pula, planta bananeira, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, dá de dedo no nariz do diabo. Pega o seu passado e transforma ele em tapete. Pisa em cima do seu passado. Olha para o espelho, olha para aquela criatura e diz: você vai ser grande, você vai chegar lá, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Caramassuri de Candará. Estou acabando, tenho 5 minutos para acabar. Olhe para mim. Vou te dar um testemunho pessoal. Dia desses eu viajei com o presidente para uma viagem internacional. Em certo momento eu acordei, estava sentado na parte VIP do avião. Quando eu abri o olho, eu olhei presidente, ministros. E do nada, Jesus trouxe a minha história à minha mente. E eu me lembrei da casinha de 2 cômodos onde eu morava. E eu me lembrei que eu não tenho nome de pai no meu documento. Eu sou o famoso filho bastardo. E eu me lembrei que a senhora Dona Lúcia, minha mãe, não sabe ler nem escrever até hoje. E eu me lembrei de todas as pessoas que já riram de mim na minha caminhada. Me lembrei da primeira vez que eu saí para pregar e levei uma fita cassete. Como eu era diácono, não podia colocar na fita diácono Marco Feliciano. Eu coloquei conferencista. Eu fui o primeiro conferencista do Brasil. Parei na porta de uma igreja, mandei a fitinha lá para o púlpito e falei: Senhor, que o pastor me convide para pregar. O pastor pegou a fita, passou por todo mundo na tribuna, ficou em pé, disse: irmãos, estão vendo isso aqui? Isso aqui chama-se lixo. Ele puxou a latinha de lixo do púlpito, pisou e jogou a fita lá dentro. E disse: nem a paz o Senhor dê para esses vagabundos que querem sair do trabalho para viver explorando a igreja. Que vergonha. Eu no meio da igreja baixei minha cabeça para ninguém me ver. Quando ele fez a oração final, eu saí escondido. Eu tinha uma brasilinha velha. Eu parei naquela noite debaixo de uma árvore, num posto, e chorei. E de repente eu estou dentro do avião presidencial. Eu saí dali, eu entrei dentro do banheiro do avião. Marco, o banheiro é apertado. Eu dobrei meu joelho de qualquer jeito e disse: Jesus, obrigado. E sabe o que ele falou para mim? Eu só fiz a metade foi você que fez. Foi o que eu fiz, Senhor. Você acreditou em si mesmo. Você acreditou que é uma imagem e semelhança minha. Eu não estou pregando para derrotados nessa noite. Não estou pregando para pessoas que vão morrer ou que vão se matar daqui a pouco. Não estou pregando para o lixo de São Luís do Maranhão. Eu estou pregando para a nata da sociedade. Você não sabe perto de quem você está sentado aí. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse onde essa criatura vai parar. Você agarrava ela agora, trocava o WhatsApp, trocava o Instagram, tirava uma selfie. Porque agora ela está aí, ó. Mas daqui a pouco, olha ela voando nas asas dos aviões. Olha ela em programas de televisão. Olha ela construindo coisas. O Senhor te trouxe aqui nesta madrugada só para te dizer assim: você não é obra do acaso. Eu criei você. Eu criei você. Cadê os pais aqui? Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Você aceita qualquer pessoa chegar e falar que o seu filho é feio? Você aceita qualquer pessoa bater no seu filho? Responde. Você aceita que as pessoas fiquem murmurando dele, chutando ela, fazendo mau juízo, sim ou não? Se você, ser humano limitado, não aceita que ninguém toque no seu filho, imagine o Criador do céu. Imagine aquele que te salvou, que morreu na cruz por você. Ninguém toca mais em você depois desta madrugada. Ninguém mais pisa sobre você depois dessa madrugada.
O Senhor colocará os anjos, esses seres poderosos que eu preguei, para te guardar. O Senhor te dará autoridade sobre os animais irracionais. Se você crer, Ele te dará autoridade sobre as águas, sobre o vento, sobre a tempestade. Ele te dará autoridade sobre as montanhas. Ele te dará autoridade sobre a vida. O Senhor te dará autoridade até sobre a morte. Porque eu não estou pregando para qualquer raça, eu estou pregando para a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus, tira o pé do chão agora para adorar. Escute, de pé. Escute, todos de pé. O diabo te odeia. Pergunte para mim por quê, pastor? Porque ele não tem família. E você tem a sua. Não é perfeita, mas é a sua. Tem um bando de idiotas na sua família, mas são seus idiotas. E ninguém tem nada a ver com isso. Pode até ter briga, mas se é uma família de crente, não dorme virado. Tá o marido e a mulher lá, virado um de costa para o outro, mas daqui a pouco um pezinho vai aqui, o outro vem aqui. A filha brigou com a mãe e o pai, mas não consegue dormir. Se é crente, não consegue dormir. Antes de dormir, ela é obrigada a gritar assim: benção, pai. E o pai libera a benção. Deus te abençoe, minha filha. Benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. E o projeto que o diabo tinha de destruição daquela família, olha o que acontece. Aleluia! Tem que começar tudo de novo no dia seguinte. O diabo te odeia, pergunte por quê. Porque esta terra era dele. Era aqui que ele ensaiava o coral. E aí Deus colocou um novo dono na terra. Você. E ele disse: dominai a terra, sujeitai a terra. O diabo te odeia, pergunte por quê. Porque você adora a Deus. Porque ele adorava no seu lugar. E ele sabe o que acontece quando a senhora dá um grito, ou levanta a mão, ou bate os pés no chão, ou faz uma coreografia. Ele sabe como Deus se alegra lá em cima. O diabo queria ser Deus. O desejo dele é tão grande que de vez em quando você anda pelas ruas do Maranhão e encontra uma encruzilhada. Quem já encontrou a encruzilhada? O que tinha lá? Fala aí, despacho. Do que? Galinha preta. Vai, galinha, comida, vai. Bebida, cachaça, cigarro, dinheiro, farofa, frango. Hoje a situação tá brava, estão colocando caixinha de caldo quinó mesmo. No preço que tá, não tem como dar. Por que o diabo quer o melhor? Quando a pessoa deixa a encruzilhada lá montada, ela vai embora, e os demônios vão lá no inferno e diz: Lúcifer, vem ter um presente para você. Aí vem ele, pensando que é Deus. Ele chega em cima da encruzilhada e os diabos dizem: olha, essa carne é da Friboi. Esse frango aqui, ó, é da Seara. Ó, essa farofa aqui foi feita por... A cachaça, olha, tudo aqui é do bom e do melhor. O diabo fica feliz. Só que de repente ele entra em frustração. Quer perguntar por quê? Porque ele olha com os olhos e lambe com a testa. Deus, Deus! Ele não sabe o gosto que tem. Ele não sente a temperatura. Ele não tem paladar. Porque ele é espírito. E aquela comida é física. Ele não consegue arrastar um grãozinho de farinha para o inferno. Aí ele está olhando, pensando como seria gostoso comer. De repente chega uma formiga desse tamanhozinho. A criaturinha sobe na oferenda, é minha. Ele não consegue tirar a formiga da oferenda. A formiga bota um caroço de farinha nas costas e vai embora. Daqui a pouco vem um formigueiro inteiro. O que era pro diabo, a formiga leva. Mas sai a formiga e a coisa piora. Pergunte por quê. Aí aparece o costelinha. Aqui tem costelinha, aquele cachorrinho, coitado, só tem costela. Costela e rabujo. Ninguém quer, nem todo mundo acha bonitinho, tem dó, mas ninguém quer levar para casa. O costelinha chega cheirando, ele abocanha o frango e leva o frango inteiro embora. E o diabo não consegue tocar no costelinha. Mas a coisa piora, pergunte por quê. Chega aquele pau d'água.
cachaceiro mais famoso do bairro. Ele chega, olha, agarra o litrão, dá uma golada, olha para o céu e diz: obrigado, Deus. Até Deus recebe o agradecimento da cachaça, que era para o diabo, que não consegue fazer nada. Ele quer te destruir, mas não vai. Ele não pode tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Ele não pode tocar na sua família essa noite. Você está aqui nesta madrugada e a sua casa está sendo envolvida num manto de mistério. Amanhã, quando você acordar, o dia vai estar diferente. A comida vai estar mais gostosa, o perfume vai estar mais cheiroso. As pessoas vão olhar e vão falar: você viu o passarinho verde? Você vai dizer: não, foi a pombinha de fogo. Ela voou sobre aquela vigília. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: o seu lugar nesse espaço chamado universo não é de coadjuvante. Você é protagonista de uma história. E Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida para sempre. Posso ouvir um amém?